O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresenta Aprendendo a Palavra, com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está nos acompanhando nessa nossa jornada de leitura sequencial da Bíblia. Então já abre aí a sua Bíblia, nós vamos continuar o programa de ontem. Você já abre aí no livro de Gálatas, Novo Testamento, né? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 11, que é de onde nós vamos continuar. Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Já estamos avançando um bocado, né? Já cumprimos aí no Novo Testamento os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí já fomos para Atos dos Apóstolos, conta a história da igreja primitiva. Depois começamos os livros de ensinamento, as cartas do apóstolo Paulo. Então já lemos carta de Paulo aos Romanos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estamos aqui já na carta de Paulo aos Gálatas. Então, maravilha, estamos avançando, entendendo a palavra de Deus. Isso é uma bênção, glória a Deus por isso. Então nós vamos continuar em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. No programa anterior nós vimos que Paulo contando ali para os Gálatas nessa carta o seu testemunho, né, que ele recebeu o evangelho revelado diretamente por Jesus e que depois de 3 anos é que ele foi a primeira vez em Jerusalém, conheceu alguns dos apóstolos. Depois ele passou mais 14 anos para voltar a Jerusalém, voltou. Então depois de 17 anos do seu chamado, ele voltou a Jerusalém, conheceu ali Pedro, conheceu João, conheceu os apóstolos, né, Tiago, e ali contou como era o ministério dele e os apóstolos aprovaram, concordaram, será isso mesmo, perfeito, siga em frente. E Paulo contando isso aqui aos Gálatas. E agora Paulo vai contar uma coisa interessante, um momento aqui que ele foi obrigado a repreender o apóstolo Pedro justamente por conta desse comportamento. Vamos lembrar de uma coisa. Nessa época de Jesus, a própria palavra de Deus, o Velho Testamento, ele ensinava que o povo judeu não podia ter comunhão, ter contato com outros povos que não fossem judeus. Contato íntimo. Inclusive, naquela época, você comer junto com alguém, né, compartilhar uma refeição, chamar alguém para comer na sua casa ou ir na casa de alguém comer, era considerado uma coisa íntima. Não é como hoje, que hoje tem mais essa abertura, né? As pessoas vão na casa do outro ou vêm na sua casa na maior tranquilidade. Naquela época, você só abria a porta realmente quando havia... Era uma coisa íntima você convidar alguém para comer com você. Então, vamos lembrar como era o contexto do Velho Testamento, né? Vamos lembrar que Deus, a partir de Abraão, que foi o pai na fé, né? O primeiro ser humano a mostrar para Deus uma fé tamanha, crer em Deus de tal maneira que Deus considerou ele seu amigo, o pai de muitas nações. A partir de Abraão, Deus desenvolveu, Deus criou um povo só para ele, que é o povo judeu, o povo de Israel. Então, realmente, no Velho Testamento havia essa separação entre judeus, o povo de Deus, e os gentios, que era o pessoal que não era de Deus, não
não adorava o Deus de Israel, não seguia a lei do Deus de Israel. Mas quando Jesus veio, ele, como a gente já aprendeu ali no Evangelho de João, logo no comecinho, quando João diz assim, que Jesus, o Messias, veio para os seus, quer dizer, para o seu povo, para os judeus. Mas os seus não o receberam, infelizmente, rejeitaram o Messias. E aí João diz, então para todos quantos o receberam, quer dizer, para os outros que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para quem receber a Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, é sim lhe dado o poder de você se tornar também filho de Deus, assim como é o povo de Israel por direito de nascença, não é? Embora tenham rejeitado a chegada do Messias. Então, havia realmente essa questão de não comer junto, de não compartilhar as refeições, não haver comunhão entre o judeu e o gentio. Só que Jesus, ele transformou todo mundo em filho de Deus, né? Tanto o filho de sangue, como Israel, como os filhos adotivos, que somos nós. Então, diante da nova aliança que Jesus veio celebrar, veio fundar, não havia mais por que ter essa separação entre judeus e gentios, mas passamos a ser todos cristãos, né? Passamos a nascer de novo e não mais da vontade da carne, como ensinou Jesus a Nicodemos, mas passamos a nascer da vontade do Espírito, da vontade de Deus. Então, como novos nascidos, não é? Quando você aceita, não sei se você sabia disso, ouvinte, mas quando você aceita entregar sua vida para Jesus, o seu espírito é recriado, sabia? O seu corpinho continua o mesmo, sua alma, que é suas lembranças, seu conhecimento continua o mesmo, mas o seu espírito é recriado. Lá dentro, quem você é de verdade é recriado. E aí você passa a ser uma nova criatura. Nós lemos isso, né, na carta de Paulo aos Coríntios. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então somos novos nascidos, somos novas pessoas. E quando nascemos de novo, não há mais essa separação de judeu ou de gentio, não é? Passamos todos a ser filhos de Deus, quando entregamos nossa vida a Jesus. Então, diante desse contexto, veja aqui o que Paulo vai contar que aconteceu. É Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler então. Diz assim Paulo: quando, porém, Pedro, apóstolo Pedro, veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Olha aí, teve aí uma discussão entre Paulo e Pedro. Por quê, não é? Por causa da atitude condenável de Pedro. Que atitude foi essa, pastor? Vamos ver. Verso 12. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele, Pedro, comia com os gentios, comia junto com as pessoas que não eram judeus. Quando, porém, eles chegaram, o pessoal que veio da parte de Tiago, que era a turma lá que vinha de Jerusalém, Pedro afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, os que eram judeus. Repare, tá vendo? Você imaginava isso, ouvinte? Que aqui é o apóstolo Pedro, já aí com quase 20 anos de ministério, já cheio do Espírito Santo, com uma experiência sobrenatural com Jesus, e veja como ainda muitas vezes estava preso aos rituais e à liturgia. É por isso que a liturgia a gente tem que tomar cuidado, porque você começa praticando rituais até com boa intenção, pensando assim, é bom que o culto fique organizado, é bom ter essa questão dos rituais, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes os rituais acabam querendo engolir o seu procedimento, a sua liberdade diante do Espírito Santo. Era o caso de Pedro aqui. Vamos entender o que aconteceu aqui. Pedro foi a Antioquia, que era uma cidade
que não era de maioria de judeus, é uma cidade grega, foi lá, e ali Pedro ficou numa boa, em comunhão com os irmãos em Cristo que não eram judeus, comia junto, estava junto. Mas aí quando chegou uma comitiva vinda de Jerusalém, provavelmente formada por aqueles irmãos em Cristo que achavam que o judeu devia continuar a não se misturar, mesmo depois de ter aceitado Jesus, aí Pedro, com medo que eles fossem criticá-lo, porque ele comia com os gentios, ou seja, com quem não era judeu, Pedro se afastou e não se misturou mais. Então, o que Paulo percebeu aqui? Um comportamento falso, né? O famoso duas caras, né? Como é que você pode estar ali com os irmãos, na boa, irmão, glória a Deus, comendo junto, falando de Jesus, aquela comunhão, aquela alegria, e de repente chegam os irmãos de Jerusalém e a pessoa se afasta. Não posso me misturar, porque afinal de contas eu sou um judeu legítimo e esse pessoal gentil não é judeu e tal. Então, Paulo percebeu esse comportamento duas caras, né, de Pedro, e foi repreendê-lo em nome de Jesus. Resistiu face a face, enfrentou face a face. Isso é bom, é bom a gente ser corrigido pela palavra de Deus, nos ajuda a criar juízo, né, andar na palavra, andar na linha. E aí o verso 13, Paulo continua dizendo assim: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Repare só. Veja aí, hipocrisia, né? Hipocrisia. O que é hipocrisia, pastor? Hipocrisia vem de hipócrita. Não é isso que Jesus acusou muitos fariseus, né? Dizendo, vocês são hipócritas. Então, hipócrita, ouvinte, é aquela pessoa que fala uma coisa, mas faz outra diferente. É o hipócrita. Então foi o caso aqui de Pedro, e essa atitude de Pedro até levou a Barnabé também, que era um companheiro de ministério de Paulo, a também praticar essa mesma falsidade, né? De não chegou os irmãos de Jerusalém, não vamos nos misturar mais não. Então você vê, né? Às vezes, como é importante, você que é líder de alguma coisa, você que na igreja tem algum cargo de liderança, você que é líder de qualquer coisa, pode ser um líder de muita gente ou um líder de uma pessoa só. Muito cuidado com as suas atitudes, viu? Porque muitas vezes a sua atitude leva os seus liderados a lhe imitarem. Então, se a sua atitude for contrária à palavra de Deus, você aí pode provocar um problema sério, levando os seus liderados ou as pessoas que lhe consideram como uma referência, levando eles ao pecado. Foi o que aconteceu aqui. Você vê que essa atitude de Pedro, como Pedro era um apóstolo respeitado por todos, quando ele tomou essa atitude falsa de não estar mais em comunhão com os irmãos que não eram judeus, só porque outros irmãos de Jerusalém chegaram, veja que ele foi imitado por outros, inclusive por Barnabé. Barnabé acompanhou Paulo em tantas viagens missionárias, em tantas pregações aos gentios, passou tanto aperto, tanto apuro junto com Paulo, em nome de Jesus. Então, como é que Barnabé se deixou levar também, como disse Paulo aqui, né? De modo que até Barnabé se deixou levar. Então, muito cuidado, irmãos. Cuidado com as suas atitudes. Lembre-se que muitas vezes você acaba levando o irmão a pecar por causa da sua falta de cuidado, por causa da sua falta de, digamos assim, de sinceridade, que foi o que faltou aqui para Pedro. E aí Paulo continua dizendo aqui no verso 14. Gálatas capítulo 2, verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Olha, repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Disse o seguinte: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Olha,
Pastor, não entendi não como é a história. Ele vai continuar no 15 aqui. Ele vai explicar. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, entre aspas aqui, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Olha aí. Então não adiantava o apóstolo Pedro ter aquele comportamento, porque o judeu ele tinha esse comportamento de se separar, porque ele estava na velha aliança, no Velho Testamento. O judeu achava assim: eu cumpro a lei, e esse povo gentil que nem conhece a lei, não tem como esse pessoal ser bem visto por Deus, porque eles nem sabem da lei nem cumprem. E isso era verdade sim, até a vinda de Jesus. Depois da vinda de Jesus, acabou isso aí. É por isso que Paulo diz, no verso 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo. Então Paulo está ensinando, Pedrão, pessoal, irmãos aí que são judeus, não adianta vocês ficarem ainda querendo obedecer à lei do Antigo Testamento, a circuncisão, os rituais, que não pode comer junto com quem não é judeu, porque nós fomos justificados, ou seja, nós fomos absolvidos do nosso crime, isso é que é ser justificado, fomos absolvidos do nosso pecado, foi pela fé em Jesus Cristo, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Não foi pela lei. Se fosse pela lei, coitado da gente, Paulo está dizendo em outras palavras. Todo mundo aqui estava perdido se fosse por causa da lei. E aí Paulo continua dizendo, assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Está vendo aí? Não é por obras, é pela fé. E Paulo continua aqui a sua chamada de atenção, aqui, sua repreensão a Pedro. Ele diz no verso 17: se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Paulo mesmo responde, de modo algum. Quer dizer, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, nós procuramos ser justificados em Cristo, mas nós descobrimos como somos frágeis, como de vez em quando a gente escorrega, a gente cai no pecado. Mas Jesus está aí para quê? De braços abertos para a gente correr, se arrepender e receber o nosso perdão. E aí no verso 18, Paulo continua, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Olha que coisa linda. E ele segue dizendo, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então tá aqui, pastor, que olha, Paulo estava aqui chateado mesmo, né? É verdade, ouvinte. Quer dizer, Paulo estava dizendo assim, para você entender tudo isso que a gente leu. Por que Pedro resolveu mudar de comportamento, né? Tinha um comportamento quando não estavam os irmãos que vinham de Jerusalém, e quando os irmãos de Jerusalém chegaram, que eram os judeus, aquele pessoal que já estava em Cristo, mas que achava que a lei devia continuar em vigor, e Jesus aboliu, acabou a lei, porque a lei ela foi dada por Deus, ouvintes, para justamente mostrar ao ser humano como o ser humano é incapaz de chegar ao nível de Deus, como o nível de Deus está longe do que a gente faz no dia a dia. Então realmente era impossível que um ser humano, com a sua força, conseguisse cumprir toda a lei. É tanto que só Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Jesus, que é Deus e se fez carne, veio como um homem. Então, a partir de Jesus resumiu todos os mandamentos, as ordenanças, tudo em 2 mandamentos. Quais foram? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, toda a sua capacidade, todo o seu coração. E segundo,
amar ao próximo como se fosse você mesmo. Então isso resume: não matarás, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não dirás o nome do Senhor em vão, honrará pai e mãe, não vai cobiçar as coisas do teu próximo. Então resume os 10 mandamentos, resume toda a lei nisso aí. Ame a Deus acima de tudo e ame ao seu próximo como se fosse você mesmo. E então Jesus inaugurou esse período da graça, período em que a gente busca assim obedecer, a gente busca agradar a Deus, a gente busca assim fazer aquilo que Deus quer de nós, mas a gente sabe que pelas nossas boas obras de obediência, ou de caridade, ou de amor, não temos como receber a salvação. Porque se fosse pelas nossas obras, é como Paulo aqui diz: olha, se eu consigo reconstruir aquilo que o meu pecado destruiu, então para que eu preciso de Jesus? Entende o que ele está dizendo aqui, no verso 18? Então, Paulo está dizendo: olha, se eu consigo a salvação pelas minhas obras, sendo bonzinho, fazendo caridade, então Jesus morreu na cruz inutilmente, não é? Para que Jesus morreu? Se não é pela fé no sacrifício dele, mas é pelas minhas próprias obras, qual foi então o valor do sacrifício de Jesus na cruz? Está entendendo, ouvinte? Porque o Filho de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso, a Palavra de Deus, teve que se esvaziar de si mesmo, vir à terra, nascer como ser humano, se fazer carne, viver na terra 33 anos, ser sacrificado, se oferecer para isso, de maneira voluntária, ser sacrificado, como se fosse o cordeiro, não é? Do sacrifício, vencer a morte e o pecado, ressuscitar e subir aos céus. Por que Jesus fez tudo isso? Para ele receber nele o castigo, a pena que era para nós. Você está entendendo, ouvinte? A importância do sacrifício de Jesus? Então é por isso que a gente não pratica mais a lei de Moisés, porque Jesus veio acabar com a vigência da lei de Moisés e começar uma nova aliança. Essa nova aliança é assim: eu entrego toda a minha vida para Jesus, eu passo a viver conforme a Bíblia me orienta a viver. E a minha salvação não vem porque eu faço isso, mas vem pela fé. E fé é o que? É certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então a fé é isso: eu obedeço a Jesus, eu creio no sacrifício que ele fez na cruz, embora eu não estivesse lá para ver, mas eu creio. E eu creio que fazendo isso, obedecendo a Jesus, entregando os meus caminhos a ele, para ele controlar, para eu viver conforme a Bíblia, eu creio que isso me dará na vida eterna, além de me dar já nesse mundo paz, que é uma coisa que está faltando, acho que é o que mais está faltando à humanidade, é paz, me dará na vida eterna estar eternamente na presença de Deus. Então é isso que é pela fé. Não é? Então é muito importante isso aqui, ouvinte. Olha, é fundamental, é tão importante que no próximo capítulo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai começar a fazer essa comparação entre a gente deve ser salvo pela fé em Cristo ou pela obediência à lei de Moisés, a lei que Deus deu. Foi Deus que deu a lei, não foi Moisés. A gente fala lei de Moisés, na verdade é a lei de Deus que foi dada a Moisés e trazida ao povo de Israel. Mas a gente tem que entender que com a chegada do Messias, com a chegada de Jesus, se iniciou uma nova aliança, como Jesus disse: essa é a nova aliança que faço com vocês. Ela é feita no meu sangue, quer dizer, Jesus veio na cruz para derramar o sangue dele, para que essa nova aliança pudesse ser celebrada, pudesse então entrar em vigor, né? Então, muito importante isso aqui, muito, muito importante. Paulo terminando aqui esse capítulo 2, terminando aqui no versículo 21, dizendo: não anulo a graça de Deus. A graça, o presente que Deus nos deu, mandando Jesus para pagar o preço no nosso lugar. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então tá aí. Perceberam, queridos? Deu para entender, ouvinte, direitinho? Então, lembre-se, salvação
você ficar bem com Deus, você se reconciliar com Deus, você voltar a ter comunhão com Deus, não é pelas suas obras. Ah, mas eu pensei que fazer caridade. Fazer caridade é o mínimo que se espera de alguém que nasceu de novo, de alguém que diz que vai viver seguindo a Jesus. Então fazer caridade não é uma coisa assim, fez caridade, então será salvo. De maneira nenhuma, é o mínimo que se espera. É o comportamento normal de um filho de Deus. Mas a salvação, como a Bíblia está nos ensinando aqui, vem pela fé, e a fé naquele sacrifício, a fé no efeito que aquele sacrifício que Jesus fez na cruz tem sobre a nossa vida. Não é? Então, nós vamos fazer um pequeno intervalinho agora para você digerir aí essa palavra maravilhosa do nosso Deus. Vai digerindo, vai meditando aí, vai ouvindo esses louvores maravilhosos, que daqui a pouco a gente volta, não saia daí não para o segundo bloco, porque nós vamos entrar já no capítulo 3 de Gálatas, e Paulo já vai falar para a gente aqui, fazer uma comparação entre a fé ou a obediência à lei, o que equivale, não é? Então segura aí, não sai daí não, vai adorando a Deus, daqui a pouquinho a gente volta, tá certo? Por enquanto fica na paz, na graça de Jesus, até daqui a pouquinho, até já já. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 98222-1004. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 98222-1004. Glória a Deus, então, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, e nós estávamos continuando aqui a carta de Paulo aos Gálatas, não é? Então, você que chegou agora já pode abrir aí no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Não é? Nós, no primeiro bloco, vimos o finalzinho aí do capítulo 2, e vimos o que aconteceu aí, que o apóstolo Paulo repreendeu, na verdade, o apóstolo Pedro, porque Pedro estava ali agindo de maneira hipócrita, né? De maneira falsa, quando antes de chegar os irmãos que vinham de Jerusalém, que eram judeus, Pedro estava ali em comunhão, comendo junto com os irmãos que não eram judeus. E aí, quando chegou a turma de Jerusalém, Pedro então se separou, né? E aí Paulo viu que até outros irmãos judeus também seguiram essa atitude de Pedro, e foi bom que Paulo aproveitou para puxar a orelha de todo mundo e dizer que eles estavam sendo hipócritas, né? Que Jesus ele acabou com essa separação que havia entre judeus e gentios, né? Somos todos um só corpo, uma só igreja, uma só eclésia, um só grupo, uma só comunidade, igreja, grupo de pessoas que adora e obedece a Deus Todo-Poderoso, a Yahvé, que é o nome do Pai, a palavra, verbo, que é Jesus Cristo, e ao Espírito Santo. Três pessoas, um único Deus, Elohim, Deus composto, um único Deus.
E aí Paulo agora vai continuar nesse tema de que os irmãos que eram judeus, principalmente que vinham de Jerusalém, eles insistiam que mesmo depois de você se entregar a Jesus, você precisava continuar a obedecer a lei que Deus deu a Moisés. Enquanto que Jesus ensinou que a lei foi encerrada ali em João Batista. João Batista foi o último a ter que cumprir a lei, e a partir dali vinha a nova aliança celebrada no sangue de Jesus. Então vamos ver como é que Paulo vai falar aqui, né? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Continuando, diz assim Paulo: Ó Gálatas insensatos. Olha que ele começa com tudo, hein? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Olha a pergunta. Paulo continua perguntando: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quer dizer, Paulo aqui está perguntando assim: olha, eu não ensinei a vocês que foi o sacrifício de Jesus na cruz que traz para a gente paz com Deus, que traz para a gente a possibilidade do ser humano se reconciliar com Deus? Eu não ensinei isso a vocês? Não apresentei a vocês Jesus Cristo crucificado? Jesus Cristo, não apresentei para vocês a cruz de Cristo, o sacrifício? E o que gera esse sacrifício de Jesus na cruz? O que isso gera na nossa vida? Salvação, não é, para aquele que se entrega a Jesus. Então é isso que Paulo está perguntando. Aí no versículo 2, Paulo mesmo responde, dizendo assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviram? Olha aí, realmente, né? Pela prática da lei, ninguém recebeu o Espírito Santo, mas pela fé, a gente viu lá em Atos dos Apóstolos, que até os gentios, né? Quando Pedro ali foi na casa daquele centurião romano, daquele oficial romano chamado Cornélio, como Pedro ficou maravilhado que o Espírito Santo foi derramado ali entre os gentios, entre pessoas que eram romanos, mas eles, pela fé, eles chamaram Pedro, queriam que Pedro viesse pregar, porque eles tinham fé no Deus de Israel. Então ali, pela fé, não pela lei, mas pela fé, eles receberam o Espírito Santo. Assim como nós, que somos brasileiros aqui, que estamos distantes de sermos descendentes de Israel na carne, não é? Por nascença. Então Paulo segue dizendo aqui no verso 3, perguntando de novo: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Essa é boa, hein? Gostou dessa, ouvinte? Boa pergunta essa de Paulo. Em outras palavras, quer dizer que vocês começaram vivendo pelo Espírito Santo e agora querem avançar pela sua própria força? Não vai dar, né? Verso 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, Paulo diz. Então ele continua dizendo no verso 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito, com E maiúsculo, o seu Espírito Santo, e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, de novo, Paulo chamando a atenção. Olha, meus irmãos da Gálatas, da Galácia, não é pela prática da lei. Não deixe que o pessoal, os legalistas, né, não deixe que a turma que prega que continue a se cumprir a lei de Moisés, convença vocês, porque foi pela fé que vocês receberam salvação, foi pela fé que vocês viram e praticam milagres e maravilhas, é pela fé que o Espírito Santo opera, é pela fé que vem a salvação. E aí Paulo vai recorrer até, vai lembrar do patriarca do povo de Israel, que é Abraão, né? Foi a partir de Abraão que Deus criou essa grande nação e que todas as outras nações foram abençoadas. Veja no versículo 6, Paulo diz assim: considerem o exemplo de Abraão.
ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo aqui está citando o livro de Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento, Gênesis capítulo 15, versículo 6. Paulo está dizendo, olha, Abraão, que é o pai do povo de Israel, a partir dele que veio o povo de Israel. A Bíblia diz em Gênesis que ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Abraão foi justificado pela fé, porque na época de Abraão nem existia a lei de Deus, que só foi dada muitos anos depois, 1000 anos depois, quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito. Então Paulo, lembrando aos Gálatas e aos irmãos judeus que nem Abraão, que é considerado o pai na fé, o pai da fé, nem ele foi justificado pela lei, porque a lei nem existia. Ele foi justificado porque Deus disse para ele, Abraão, sai da tua casa do teu pai, da tua parentela, vai lá para uma terra que eu te mostrarei, vai lá. Abraão foi, obedeceu. Depois Deus fez a promessa que Abraão ia ter um filho. Mas Abraão já era velhinho, amortecido pela idade, e a esposa dele era estéril. Mas o filho veio, teve fé. Depois Deus pediu para Abraão levar esse filho dele e apresentar o menino em sacrifício. Abraão foi. E quando ia sacrificar o menino, porque Abraão tinha fé que Deus tinha poder para fazer o menino ressuscitar. Veja que bonito. E aí o anjo lá gritou, não, Abraão, não faça, porque eu já sei que você crê em mim. Então Abraão é considerado o pai da fé por causa disso, amigo de Deus. E ele não foi justificado pela lei, porque Abraão morreu muito antes de existir a lei de Moisés. Então Paulo está relembrando isso, né? Tanto aos irmãos da Galácia, como também aos judeus que estavam provocando aí essa discussão, essa confusão, né? Então vem aí o verso 7, Paulo continua dizendo, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Olha, Paulo dizendo, não são vocês acham, em outras palavras, vocês acham que porque são descendentes de sangue de Abraão, basta para vocês se reconciliarem com Deus? Não basta não, tem que ser pela fé no sacrifício de Jesus. Paulo aí falando aos judeus. Verso 8, Paulo continua, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Como foi esse anúncio? Aí Paulo vai citar aqui o que está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Gênesis capítulo 18, versículo 18, e Gênesis capítulo 22, versículo 18. Repeti 3 vezes em Gênesis. O que Paulo vai citar aqui? Deus falando assim para Abraão, por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Oh, glória a Deus! Então veja que Deus já prometeu isso para Abraão. Por meio de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Então, como é que os irmãos judeus achavam que não, né? Achavam que o gentio não era para se misturar com ele, depois de ter aceitado Jesus. Não fazia sentido, né? Então, verso 9. Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Segue Paulo dizendo, assim, em outras palavras, desse modo, dessa maneira, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Olha, Paulo citou aqui Deuteronômio, que é um dos 5 livros de Moisés, do Velho Testamento, Deuteronômio, que significa repetição da lei, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Então, Paulo está explicando que a lei
Por que Deus deu a lei para o ser humano? A gente já falou no programa anterior, mas vamos repetir. Era para mostrar como o ser humano é incapaz de sozinho, com as suas próprias forças, chegar no nível de santidade, de fidelidade que Deus quer que a gente chegue. Então, por isso que Paulo está citando aqui Deuteronômio, quando Moisés diz: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então você pode cumprir tudo, se deixar de cumprir uma coisinha da lei, a pessoa já era amaldiçoada. Então, veja como foi importante a vinda de Jesus aqui na Terra, para que a gente pudesse ter paz com Deus, né? Para que a gente pudesse, pela glória de Deus, a gente pudesse se reconciliar com o nosso querido e amado Deus. Veja a importância do nosso querido Jesus, a importância da obra de Jesus naquela cruz em nos trazer essa grande maravilha, né, do Senhor. Muito bom, glória a Deus por conta disso. E aqui nós vamos agora continuar, Paulo dizendo o seguinte: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois, aí Paulo vai fazer outra citação aqui, o justo viverá pela fé. Paulo está citando Abacuque, livro do profeta Abacuque, Velho Testamento, capítulo 2, versículo 4. Vou repetir o que Paulo está dizendo aqui, no versículo 11. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Perceberam aí a importância disso que Paulo está falando? Ninguém vai ser justificado pela lei. A gente vai ser justificado pela fé. Justificados pela fé. Graças a Deus, porque somos justificados pela fé e não pela lei. Porque se fosse pela lei, nós estávamos aqui perdidos. E aí Paulo continua no verso 12, dizendo: a lei não é baseada na fé, ao contrário. Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Então Paulo está citando de novo aqui o livro do Velho Testamento. Levítico, capítulo 18, versículo 5. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, se você quer viver pela lei, cumprindo ali os rituais, a liturgia, tudo que a lei manda, então você não tem direito à salvação pela fé. Você tem que escolher. Você acredita que é pelas suas obras de obediência à lei de Moisés que você terá paz com Deus, será perdoado, justificado, ou pela fé no sacrifício de Jesus na cruz? Então Paulo está nos ensinando que não pode ser as duas coisas, é uma coisa ou outra. E aí ele segue no capítulo 13 dizendo: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quer dizer, nos resgatou da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Eita, pastor, foi isso que Jesus fez? Foi. E Paulo vai provar na Bíblia. Pois está escrito, Paulo vai fazer uma citação. Está escrito assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha, Paulo está citando Deuteronômio, também um livro de Moisés, do Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Vou repetir: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não foi isso que Jesus fez, né? Pendurado no madeiro, na cruz de madeira. Então Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, veja que amor. Para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, Jesus ele foi para aquela cruz no nosso lugar, se fez maldição no nosso lugar. Ele que cumpriu toda a lei, ele que obedeceu a tudo, inocente, foi se fazer maldição no nosso lugar. Era para a gente
passar por aquela maldição, mas ele foi no nosso lugar. Então por isso que é pela fé no sacrifício de Jesus. E aí vem no versículo 14, Paulo continua: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, aqui não é judeu, para que recebêssemos a promessa do Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, mediante a fé. Então tá aí, Paulo lembrando aos Gálatas e a todos nós e aos judeus, dizendo: gente, Jesus fez isso para que fosse cumprida aquela profecia que Deus falou para Abraão, né, que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, através do povo que Deus ia criar a partir dele, o povo de Israel, os judeus, porque afinal de contas Jesus nasceu em Israel, então Jesus é judeu, filho de judeus, da descendência de Davi, né? José era da descendência de Davi. Então tá aí, como Deus prometeu. Então Paulo mostrando que não tinha sentido mais os irmãos quererem praticar a lei, mas apenas aceitarem e crerem que pela fé no sacrifício de Jesus é que se obtinha a salvação, a paz com Deus. Então, e aqui Paulo vai continuar esse ensino dizendo assim, no verso 15: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, depois de assinado, estabelecido, nem acrescentar-lhe algo. Não é assim, né? Quando a pessoa, antes de morrer, deixa lá um testamento, né? Fica lá registrado no cartório, ninguém pode alterar. Só quem pode alterar é o dono do testamento. Então é o que Paulo está dizendo. Aí ele vai explicar porque ele está dizendo isso. Verso 16. Assim também as promessas que Deus fez, né, foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Paulo vai explicar direitinho. Ele está dizendo assim no verso 17: quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Então Paulo está explicando, olha, a promessa foi feita a Abraão pela fé. A lei veio depois de Abraão, a lei não veio anular a promessa que Deus fez a Abraão. Verso 18: pois se a herança no céu, né, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Então, de novo, Paulo está falando, é lei, é pela lei ou pela fé? Pelas obras ou pela fé? No sacrifício de Jesus. E Paulo segue dizendo, Deus, porém, concedeu a promessa, né? A herança. Deus concedeu a herança. O que é a herança? Não é terra, não é bem, não é carro, não é casa. A herança que a gente vai herdar é estar no paraíso, estar no céu, na presença do Senhor. Essa é a herança. Então Paulo diz, Deus, porém, concedeu a herança gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Então Paulo está dizendo que desde Abraão, que foi o começo, onde Deus levantou esse homem para a partir dele criar um povo para Deus. Então Deus está dizendo, olha, foi pela promessa, foi pela fé que Abraão começou a ter, não foi pela lei. E aí, Paulo, daqui a pouquinho, no próximo versículo, ele vai responder uma pergunta, porque quando a gente fala assim, pastor, você pode estar pensando, ouvinte, se foi pela fé, então por que Deus deu a lei para Moisés? Se tudo é pela fé, para que então a lei? Por que a lei foi dada a Moisés? Por que Deus fez questão de Moisés subir no monte e Deus entregou aquelas tábuas da lei com os 10 mandamentos? Né? Depois Deus deu centenas de ordenanças. Por que Deus deu a lei? Se não é pela lei, é pela fé. Vamos então entender. O apóstolo Paulo vai explicar aqui, verso 19.
Gálatas 3,19 diz assim: qual era então o propósito da lei? Paulo pergunta. E aí ele mesmo responde: foi acrescentada, foi feita a lei por causa das transgressões, até que viesse o descendente, com D maiúsculo é Jesus, a quem se referia a promessa, e foi promulgada a lei por meio de anjos, pela mão de um mediador. Olha aí. Então, Paulo está dizendo assim, olha, a lei foi dada porque o povo de Israel precisava viver seguindo princípios de Deus até que o Messias, até que o Salvador, até que Jesus Cristo viesse. Então, por isso foi dada a lei. Paulo está explicando aqui. E essa lei foi dada através de um mediador. Foi promulgada pelos anjos e foi dada pela mão. Deus escolheu Moisés para trazer a lei. Então, Moisés é quem ouvia as orientações de Deus e trazia essas orientações para o povo de Israel. E aqui no verso 20, Paulo continua dizendo: contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, o que Paulo quer dizer com essa coisa aqui? Gálatas capítulo 3, verso 20. Vamos explicar. Então, aqui, ouvintes, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, foi dada a lei, e a lei foi usada a um mediador, foi Moisés. Né? Moisés foi usado por Deus para levar a lei. E aqui, Paulo está dizendo, olha, Deus, no verso 20, contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um só. Na nova aliança, Deus está fazendo a aliança direta. O mediador é Jesus, que é Deus. Não é mais um mediador humano, não é? Não é mais de um. Paulo está nos ensinando que a aliança já tinha sido feita com Abraão e que a lei foi acrescentada para justamente mostrar ao povo, para ressaltar ao povo como o povo estava distante do padrão que Deus queria. Deus também mostrando que a velha aliança feita na lei dependia de um mediador humano, Moisés, depois os sacerdotes, não é? Arão e seus descendentes, e que essa nova aliança Deus fez sem um mediador humano, ele fez direto. O mediador da nova aliança é Jesus, que é Deus, que é um só. Então, glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, por essa nova aliança. E aí você pode estar perguntando, pastor, então quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? Como é que é isso? Paulo vai explicar. Ó. No verso 21, Paulo diz, então a lei opõe-se às promessas de Deus? Paulo pergunta, a lei é contra as promessas de Deus? Ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Quer dizer, Paulo está dizendo, se Deus tivesse dado uma lei que todo mundo conseguisse cumprir, então, do cumprimento dessa lei é que nós teríamos a justiça diante de Deus. Mas é justamente pelo fato da lei ser um nível de santidade tão completo que ninguém consegue cumprir, é exatamente Deus mostrando para o ser humano, olha, porque você não consegue cumprir a minha lei, por isso que eu mandei o meu Filho Jesus Cristo, por isso que Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus se fez carne e veio e morreu no seu lugar, ser humano, para que você possa pela fé se reconciliar comigo, porque se for pelas suas obras, não tem jeito, você não vai conseguir. Então, essa é a utilidade da lei, é jogar na nossa cara como a gente está longe do que Deus quer para nós e como a gente precisa dos efeitos desse sacrifício de Jesus na cruz. Perceberam, ouvinte? Interessante, né? Verso 22, Paulo continua dizendo, mas a Escritura encerrou
tudo debaixo do pecado. Encerrou quer dizer prendeu tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Então é mais ou menos o que a gente acabou de falar, não é? Deus mostrando, olha, a Escritura, a lei que foi dada a Moisés, é para mostrar o nosso pecado, para a gente reconhecer que nós estamos longe do que Deus quer e precisamos crer em Jesus para que Deus possa olhar para nós e possa ver em nós o sangue de Jesus ali derramado e ver, bom, essa aqui é imperfeito, é imperfeita, mas creu no meu Filho amado, Jesus. Creu. Então, por causa disso, os méritos que Jesus conquistou na cruz passam para você. Você entendeu essa transferência de méritos? É como se fosse aqui no mundo, você cometeu um crime e na hora de você ser preso, condenado, você foi condenado, vai ser preso. Aí fosse permitido que alguém que te ama muito fosse cumprir a pena no teu lugar. Passasse lá 10 anos preso e quando saísse, dissesse, bom, Joãozinho, você tá livre, porque Pedrinho foi lá cumprir a pena no teu lugar, então agora os méritos dele passam para você. É como se isso fosse possível. Na nossa lei dos homens não é possível, né? A pena é intransferível. Você cometeu o crime, é você que tem que cumprir a pena. Mas, pela palavra de Deus, para a gente ter paz com Deus, Jesus veio justamente para fazer isso que eu falei. Para cumprir a pena no nosso lugar e para conquistar méritos que passam para nós, crédito que passa para nós quando você crê que é assim, pela fé em Jesus. Quando você anda no caminho que Ele mandou você andar. Bacana, né? Uau, fantástico. Verso 23, então, diz assim, essa parte é bem, né? Mas vamos lá, vamos entendendo aqui. Verso 23. Antes que viesse essa fé em Cristo Jesus, estávamos sob a custódia da lei, custódia sob o domínio da lei. Nela, na lei, encerrados, presos, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Verso 24. Assim, a lei foi o nosso tutor, nosso comandante, nosso professor, até Cristo. Olha aí. Para que fôssemos justificados pela fé. Verso 25. Agora, porém, tendo chegado a fé, a graça que vem por Jesus, já não estamos mais sob o controle do tutor, sob o controle da lei. Olha aí. E no verso 26, Paulo fecha esse capítulo 3 dizendo assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É assim que a pessoa se torna filho de Deus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aqui lembrando, queridos, que é o batismo bíblico de João Batista. Não é o batismo de criança, que não existe na Bíblia, né? Aqui é o batismo de um adulto ou de um jovem que já tem condição de separar o certo do errado e que decidiu se arrepender por livre e espontânea vontade. Então é esse batismo, né? Paulo dizendo, se você foi batizado em Cristo, então de Cristo você se revestiu no batismo, quando você se arrependeu e resolveu confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí Paulo termina de uma maneira maravilhosa, inspirado pelo Espírito Santo, no verso 28, dizendo, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não tem diferença diante de Deus, né? Verso 29. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque foi pela fé que o Senhor nos deu essa herança. Muito obrigado. Muito obrigado, porque hoje nós vivemos pela graça, pela fé no sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor deu para a gente uma porta aberta para a gente voltar a se relacionar contigo, Pai, a ter paz contigo através de Jesus, né? Não é bom, ouvinte? Gostou dessa? Vamos orar então nesse propósito, vamos orar juntos? Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, eu daqui, os ouvintes daí,
Muito obrigado porque o Senhor abriu essa porta para nós, o Senhor mandou teu Filho amado Jesus. O Senhor fez o que tinha que ser feito. O Senhor cumpriu toda a lei por nós, Jesus. Sabendo que o ser humano, pela sua própria força, pela sua própria capacidade, não tem condição de cumprir toda a lei. Sabendo, Pai, que basta não cumprir uma coisinha só da lei e a pessoa já é condenada por não ter cumprido tudo. Porque contigo é assim, Jesus, é tudo ou nada. Mas que bom, Jesus, que o Senhor veio, cumpriu toda a lei e pagou o castigo, a pena no nosso lugar, a pena do nosso pecado. E o Senhor nos deu esse mérito. Eu quero, Senhor, te apresentar essas vidas que oram comigo. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha abraçar cada um que ora comigo agora, para que essa pessoa, Pai, creia nisso, tenha fé no sacrifício de Jesus, receba a salvação agora. Em nome de Jesus, eu ministro na sua vida salvação que vem do alto, perdão do seu pecado se você agora está se arrependendo diante do Senhor. Se arrependa, se entregue, se quebrante. Isso que você está sentindo aí no seu coraçãozinho, esse queimor, esse calor, essa presença do Senhor tão bonita, tão agradável, é porque Ele te ama, Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer te transformar. Então, aceite, receba, abra a porta do seu coração. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor veio. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está hoje entre nós, dirigindo a tua igreja. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é todo-poderoso. Eu te agradeço, Pai, pela tua vinda, pela vida desses ouvintes que estão nos acompanhando e pelas operações de salvação que o Senhor está fazendo agora. Não sei em quantas pessoas, em quantas casas, mas sei que o Senhor é bom e deseja fazer isso em todas as vidas que abrirem a porta do coração para ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, ouvinte, concorda, diga aí um amém bem bonito para o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, ouvintes. Olha, não esqueçam que nessa semana estamos de volta ao nosso dia normal dos nossos encontros presenciais, não é? Sempre às quintas-feiras, hein? Quinta-feira, 8 da noite. Estamos firmes e fortes nessa semana. Vá até lá, venha aprender mais, venha receber oração, venha aprender a palavra de Deus, venha pegar, se você não consegue ouvir os nossos programas pela internet, que não tem acesso ainda à banda larga, venha receber o seu DVD gratuitamente com as gravações para que você possa ter em casa e ler a Bíblia junto com a gente. A gente vai explicando todos os programas que fizemos aqui gravados, tá bom? Então fique por hoje aí na paz e na graça do Senhor. Um abraço carinhoso a todos. Não esqueça que Jesus ama você e quer se revelar plenamente para você se você deixar Ele entrar na sua vida, tá bom? Um abração e até o nosso próximo programa então. Tchau, tchau. Ouça este e outros áudios do programa Aprendendo a Palavra na fanpage do Facebook Ministério Evangélico de Ensino Bíblico ou acesse Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta ao meio-dia, aqui na Renovação FM. E às quintas, 8 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, segunda rua à direita após o Estádio do Arruda, sentido subúrbio. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito. Informações 98222-1004. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico apresentou Aprendendo a Palavra,
com o pastor Gilberto Costa e a missionária Fátima Coimbra.